Senhor meu Deus, estamos aqui mais uma aula na Tua presença. Nós cremos, Papai, que o Senhor há de falar conosco de maneira poderosa. Te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus e Espírito da verdade, fala em nosso meio, deposita a Tua glória em nosso coração, vai trazendo os Teus alunos que estão a caminho deste lugar, para que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar mais uma noite. Pai, que os nossos corações possam ser inundados pela Tua sabedoria, porque nós sabemos que é só a Tua sabedoria, é só o Teu conhecimento que muda a nossa história, e é dele que nós temos sede dessa noite, é deles que nós temos fome nessa noite. Alimenta-nos, Pai, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vou dar aí um time para você me ajudar a chamar os irmãos aí, tá? Até porque eu tô impossibilitado de estar compartilhando. O Facebook tá com uma marcação com a minha pessoa aí. E você que pode, marca os irmãos aí, tira esse minutinho para marcar os irmãos. Tira esse minutinho para marcar os irmãos. Marcelo, cadê a Patrícia? Eu não sou muito bom nesse negócio aí não. Já chama a Patrícia aí, manda ela compartilhar, rodo, marcar o pessoal, tá bom? Dá lugar aí em nome de Jesus, tá? Vou pegar uma água para mim aqui enquanto vocês estão compartilhando, só para mim não ficar de bico seco. Cadê o Everson, meu aluno lá de São Paulo? Tenho visto que ele está um pouco ausente. O Everson. Se a senhora quiser, eu vou fazer o seguinte, presta aqui rapidinho, dá licença. Dá licença, posso? Eu vou deixar aqui para a senhora. Aí a senhora pode também. Deixa eu ver. Se a senhora quiser, a senhora pode também compartilhar com alguém. Eu vou colocar aqui. Tem anotado? Só escrever. Acho que foi. Cadê vocês? Vai compartilhando aí, queridos. Acho que tá. Compartilhar com alguém que a senhora conhece. E aí depois no WhatsApp eu mando para a senhora as aulas anteriores, tá bom? Glória a Deus. Cadê tu, meu filho? Tô aqui, apóstolo. Tô aqui. Compartilha aí, apóstola, que eu não posso compartilhar. Compartilha nos grupos, compartilha no grupo da igreja, compartilha nos grupos do Face, tá? Ajuda a gente aí, dando lugar em nome de Jesus. Isso, começou a crescer, vai lá, vai dando glória, vai compartilhando, né? Até porque esse trabalho já foi 5 minutos, já vou
e vou deixar vocês ir compartilhando e vou dando uma revisão. Enquanto vocês compartilham, Esther já está presente com a gente também. Enquanto vocês compartilham, vou dar uma revisão aqui, enquanto vocês compartilham. A revisão é o seguinte, vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre o homem espiritual. O que é um homem espiritual? Na visão do conceito que nós vimos conversando, o homem espiritual, segundo Gálatas 5, ele vai falar dos frutos da carne e do espírito, né? Frutos da carne e do espírito. O que seria o da carne e do espírito? Então, no mesmo lugar que a mente e o coração produz frutos. Aqui, o homem espiritual sem o discernimento do espírito, sem o discernimento do espírito, que é esse lado que nós estamos estudando, ele vai produzir frutos na carne, que é Gálatas 5, que é frutos na carne, na mente e no coração. Então, frutos da carne em Gálatas 5 vai estar o quê? Lascívia, prostituição. Isso é fruto da mente. Isso não é tipo que as pessoas pensam, eu senti o meu corpo. Não é no corpo que surge isso, é na mente e no coração. Paz, tudo bem? Então, inimizade. Isso é fruto do quê? Da mente ou do coração. Ou são os sentimentos ou são os pensamentos. Porfia. Então a gente vai perceber, a gente vai ter uma visão diferente, porque as pessoas confundem carne com sangue apenas, e não é. Então nós não lutamos contra a nossa carne e sangue, no sentido, quando a Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, está falando que não é contra seres humanos que nós lutamos. É isso que está dizendo em Efésios 6. Eu não luto contra pessoas, porque tem pessoas que confundem, né? Aí a pessoa tem um esposo, às vezes, que está, vamos dizer assim, está sobre o jugo do espírito maligno, e aí a mulher bate no esposo que nem bate em Satanás, mas ela não está lutando contra ele. Não é contra ele que ela tem que lutar. E ela xinga, ela briga, ela faz uma rebelião contra o marido, ou vice-versa. A esposa contra o esposo contra a esposa, pensando, minha mulher não quer saber de Deus, minha mulher é isso. Você está lutando contra o indivíduo errado. Você tem que lutar contra o espírito. Mas carne e sangue fala de pessoas. Agora, carne bíblica, vontades da carne bíblica são vontades das nossas mentes e dos nossos sentimentos, do nosso coração. Então, eu vou perceber que, o exemplo, você pega Saul, que comete feitiçaria. Mas quando Saul comete feitiçaria? Toda vez que eu pego algo que Deus mandou fazer e tento fazer do meu jeito, é feitiçaria. O profeta fala para ele, fica aí, vou a Gilgal e volto para te consagrar. Ele, porque já tinha visto Samuel fazer sacrifício, falou, vou fazer do meu jeito, me consagro eu mesmo, porque ele está demorando muito. Quando ele volta, ele fala, tu não conseguiu esperar, rapaz? Porque a tua desobediência agora se torna como um pecado de feitiçaria. E aí surgiu na onde? Surgiu no coração. Primeiro na mente e no coração. Porque a impaciência, ela começa no corpo. Você começa no corpo, você começa a dar sinais no corpo. Tem gente que fica com tique, tem gente que bate o pé, estrala dedo, começa a ficar impaciente por causa do tempo. Depois ele começou a pensar na sua mente, dizendo, meu Deus, Samuel não vai voltar mais não. Samuel me abandonou aqui. Aí isso vai subindo, por isso que eu disse que isso é um véu. Vai subindo, a impaciência vai para a alma. Aí ele fala, meu Deus, Samuel me esqueceu. Da alma ela sobe para o coração. Quando chega no coração, tem algo na mente e no coração, que é o que? Samuel não vai voltar. Agora ele na carne, ele decide fazer algo. Então quando está na mente e no coração, a vontade, os desejos, os impulsos, isso torna-se uma vontade carnal, né? Isso, tem lugar marcando aí. Então, nós entendemos isso. Depois nós começamos a falar como o homem espiritual combate as vontades da carne. Como combater? Aí a gente foi primeiro para os atributos, porque Deus deu atributos para o corpo. Atributos, Deus deu para o corpo. Atributos. O que são atributos? Visão. A visão é um atributo. Eu falei disso em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, quando Moisés vê a sarça, por ele ver, ele quis chegar perto. Já Davi, quando ele vê Betseba, por ele ver, ele pecou. Então na visão eu escolho o que eu vou fazer, de certo ou de errado.
Depois tem audição. A Bíblia vai dizer que o próprio Moisés, quando ele ouve Deus falar com ele, então ele recebe a chamada de Deus em seu coração, né? Audição. A Bíblia vai dizer que Jesus, que próprio Pedro, olha Jesus sendo espiritual. Pedro fala assim: oh Jesus, longe de ti passar por isso, ser crucificado, não, longe de ti. Aí Jesus ouve aquilo e diz assim: opa, essa voz eu conheço, para trás de mim, Satanás. Ele falou para Pedro, só que quem estava falando na boca de Pedro, ele sabia, por causa da audição. Então um homem espiritual, pelo que ele ouve, ele sabe qual é a fonte, então ele decide ouvir ou não. Aí nós vamos para a audição olfato. Nós aprendemos que Jacó Isaac ele chama Jacó e Esaú, certo? E ambos vêm fazer algo para ele. Um vai caçar, o outro chega, pega a caça, dá aquela gambiarra lá, faça um prato de lentilha, vocês conhecem a história. Chega lá, quem é que vai diante do pai? Jacó. Só que para identificar como ele está com as vistas turvas, ele sente o cheiro. Porque o cheiro tem a ver com identidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor recebe as ofertas com as suas narinas. A Bíblia vai dizer que o salmista Davi vai dizer que suba as minhas orações. Então o olfato tem a ver com um tipo de percepção espiritual também. Depois temos o paladar. O paladar nós podemos falar de ceia, podemos falar de banquete, nós podemos falar de ser comprado. Tem gente, eu bati nessa tecla na outra aula, tem gente que prepara banquete pra gente e não é porque quer nos abençoar, quer nos comprar. E o homem espiritual ele tem que entender. É por isso que em Daniel capítulo 1, versículo 12, Daniel capítulo 1, versículo 12, ele diz: no meu coração eu coloquei algo, eu não vou comer da comida de Nabucodonosor, não vou comer. Porque ele quer me comprar com esses banquetes, com a comida do rei, com o vinho do rei, e eu não vou me vender para a Babilônia. Então ele fala: não vou comer. Ele tinha direito de comer, porque ele não era pecado comer da carne, não era pecado tomar do vinho, porque ele tinha os costumes deles, mas ele decidiu não comer para não ser comprado. Então ele falou assim: você não vai preparar esse banquete para mim não, achando que você vai me comprar, não. Eu não vou comer, eu quero pão e água. Melhor comer pão e água e ser alguém íntegro diante de Deus do que comer banquetes e ser vendido, né? A Bíblia vai dizer em Provérbios que é melhor um pão seco com um pouco de paz. Eu postei isso esses dias no meu status. Melhor um pão seco com um pouco de paz do que um banquete em uma casa que só existe contenda. Isso é pancada. Então é melhor você estar lá comendo pão seco dizendo assim: ai, glória a Deus, do que você estar num banquete sendo bajulado, barganhado e vivendo uma contenda miserável. Então, paladar. E o tato é uma forma de contato espiritual. Nós vamos perceber que Jesus toca no leproso, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, os sacerdotes eles eram impedidos de tocar nos mortos. Então o contato, nós percebemos que o tato também é uma forma de leitura espiritual daquilo que devemos ter contato ou não termos contato. E até aqui eu fiz um resumo daquilo que nós falamos anteriormente. Nós falamos do corpo, agora nós vamos falar da alma. E agora começa, já estava legal, vai começar a ficar melhor. Essa aula aqui, eu falei, são 6 aulas, né? 6 aulas. Então a gente tem mais 6 aulas. Isso aqui é um estudo para nada aí, uns 4, 5 meses, quase meio ano estudando isso aqui. Eles já estão 6 aulas, 7, né? Porque teve uma que a gente fez, eu tirei umas dúvidas só, então 7 aulas só falando do corpo. 7 aulas só falando do corpo. Alma, no meu rascunho que ninguém tem, só eu. Aleluia. Esse mistério aqui só eu vou entender mesmo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu coloquei aqui, a alma, ela não vai ter atributos. A alma não tem atributos. A alma, ela tem, vou colocar lá em cima para poder dar espaço para a gente trabalhar. A alma, ela tem aqui, instintos. A alma tem instintos. Okay? Instintos. E esses instintos, Deus
Volta a dizer, coloca aqui, Deus deu ao homem. Instintos que Deus deu ao homem. Instintos que Deus deu ao homem. Eu vou falar eles e vou deixar vocês escolherem a ordem hoje. Os que estão presentes, que vocês são muito preguiçosos também. Vocês querem pela lágrima. Vou deixar só para os presentes. Ó, nos instintos nós temos, vou falar todos, tá? São 6. Nós temos o instinto de proteção, ou autoproteção, na verdade. O instinto de reproduzir. O instinto de fazer aquisição. Deixa esse capirote do som passar. O instinto de dominar. O instinto de viver prazer ou sentir prazer, buscar prazer. E o instinto de buscar se agrupar, viver em grupo. Então vamos lá. Temos o instinto de autoproteção, reprodução, aquisição, domínio, viver prazer e viver em grupo. Qual que os irmãos preferem começar hoje? A gente vai deixar pela ordem que os senhores escolherem. Autoproteção? Domínio? É a senhora que desempata. Pode ser qual? Qual? Domínio? Domínio. Então o próximo é autoproteção. Eu acho que o domínio é porque o domínio é a raiz. Sim, sim. Domínio de todos eles. Na verdade, o 2 eu acho mais interessante. Qual que é? É o da autoproteção e domínio. Justamente os dois que vocês escolheram. Porque neles, nos instintos, nós podemos destruir a nossa vida ou construir. Entendeu? Então, primeiro eu vou começar com, já vou deixar na ordem para a gente não esquecer, tá? Mas o primeiro, então, vai ser domínio, autoproteção, domínio e autoproteção. Depois eu ponho os dois. Vamos lá. Em domínio, nós temos alguns textos. O primeiro texto se encontra em Atos dos Apóstolos. Não, vamos ler Gênesis 1. Vamos ler Gênesis. A palavra que Deus deixou para nós. Gênesis capítulo 1. Para a gente entender que o domínio é algo deixado por Deus para nós, né? Precisamos entender isso. Gênesis 1, 28. Olha o que vai dizer a palavra. Em Gênesis 1, 28, vai dizer assim, ó. Então Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos. Vocês vão perceber que a bênção de Deus tem a ver com os instintos. Pode perceber, ó. Sede fecundos, que tem a ver com se reproduzir. Multiplicai-vos, que tem a ver com fazer aquisição. Paz, pastor. Multiplicai-vos tem a ver com fazer aquisição. Enchei a terra, que tem a ver com se agrupar. Vocês estão percebendo? Que o que Deus diz tem a ver com os instintos. Subjugai, que tem a ver com domínio, né? Subjugai, dominai sobre os peixes, o mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a criatura vivente que se arrasta sobre a terra, que se move sobre a terra. Então, aqui Deus deixou o domínio para o homem: peixes, mar e animais da terra. Então deixa o domínio sobre os céus, sobre os ares, sobre os mares e sobre a terra. Ares, mares e terra. Amém? Vou fazer um mistério aqui. Vou apagar esse aqui de baixo. Ah não, dá para me usar aqui. Vou deixar aqui. Olha o domínio. O domínio é Ares, domínio, mar e domínio
Beleza? Ar, mar e terra. Esse é o domínio que Deus deu para o homem. Deus deu para o homem. E aqui no Gênesis 1:28 eu já começo pensando um negócio. Olha o domínio que Deus deu para o homem. Em cada item desse tem um animal. Tem um animal. No céu tem as aves. No céu tem as aves. No mar tem o peixe. No mar tem o peixe. Nós estamos falando sobre, se eu acompanhar, passamos aqui essa aula, né? Agora nós estamos falando sobre os instintos do homem. O primeiro instinto que eles escolheram é o domínio. O segundo, o próximo que nós vamos falar é a autoproteção. É que a minha letra está só Jesus, mas é a autoproteção. Então nós estamos falando sobre domínio. Aí nós lemos sobre Gênesis 1, versículo 28, falando sobre domínio, tá? Aí, segundo, ar, mar e terra. Na terra temos todo animal que... Só que o interessante, olha que interessante, não sei se vocês pegaram isso aqui, mas como é que está escrito em vocês o final do texto? 1:28. E Deus os abençoou, dizendo: Sim. Frutificai e multiplicai. Sim. E enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Sim. E foi a tarde e a manhã. Não, 28. No final do 28. O finalzinho. Dominai sobre os peixes, Isso. do mar e sobre as aves dos céus. E o que? Todo animal que se move sobre a terra. Todo esse animal que se move. No seu está como? Que se move também? Move sobre a terra. No seu, pastor? Final do 28. Quero ver se algum está igual ao meu. No seu? Se move também? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou ler. Cadê? 28. Sobre a mar, sobre as aves do céu e sobre toda a criatura que se arrasta sobre a face da terra. Porque aqui, essa aqui a única diferença é que algumas palavras mudam porque é voltada para o original, e por isso que vai mudar, tá? Então aqui a palavra arrastar significa a mesma que mover, mas quando eu trago para o arrastar em vez de mover, eu tenho uma revelação. Deixa vocês pensar um pouquinho. Deus deu domínio, no texto já está dizendo, é sobre todo animal da terra. Então eu vou falar um animal da terra, vai, o cordeirinho. Deus deu domínio, beleza? Deus deu domínio. Só que ali tá, no texto que eu li no original, está escrito todo animal que se arrasta sobre a terra. Todo animal. Então significa que Deus, antes de tudo, no começo de tudo, Deus já deu domínio para o homem sobre alguém. Ele pegou. Antes de tudo, Deus falou: te dou domínio sobre ela. Caiu porque quis. Eita Deus! Meu Deus, eu dei até arrepio aqui, ó. Quem está aí? A Eva podia falar assim, quando ela falasse, o que disse Deus? Ela podia falar, cala a boca, fica muda agora. 3 semanas sem falar, para você não falar mal do meu Deus. E a serpente ia perder a fala. Mas a serpente falava. Provo teologicamente que os animais falavam. Era um poder que o homem tinha. Por quê? Se a serpente não falasse, Eva já ia dar com um pau na cabeça dela. Ela falou, meu Deus, a serpente está falando. Então isso significa que era natural os animais falarem. Só que quando ela vê a fala da serpente, ela falou, essa fala não é normal. Ela tinha autoridade, domínio sobre os animais que rastejam. O que Deus... Agora pergunte para mim assim, por que Deus... Não, pergunte com unção, pergunte. Por que Deus deu domínio intencionalmente sobre animais que rastejam? Porque Ele há de vir, será, Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas e sabe de todas as coisas. Então Ele falou, como eu sei que Satanás, ele vai escolher gente que rasteja para derrubar quem está de pé?
vou dar autoridade antecipada sobre quem rasteja. Você pegou? Onde entra o atributo anterior. Agora você vai ter que aprender a ver, ouvir e perceber. Porque pela fala, você sabe, isso aí é papo de gente que rasteja. Estou arrepiado até o cabelo da cabeça. Pela visão, você vai ver. Isso aí é posição de gente que anda rastejando. E gente que rasteja, olha Daniel 10:8. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele anda sobre as suas mãos. Ele falou assim: eu posso até engatinhar na presença dele. Rastejar não é posição de quem está na presença. Agora quem está na presença pode até engatinhar. Ele cai com o rosto em solo. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Cai com o rosto em solo. Pum! Mas se levanta. Rastejar não. Nunca vi um homem de Deus que rastejou. Nunca. Uma coisa interessante também é o fato de cair para trás. Também é uma coisa importante. Algumas pessoas dizem que quando a pessoa cai para trás, a pessoa está endemoniada, né? Eu vou dizer o seguinte. O que define é o levantar, não é o cair. Porque tem gente que cai para trás, para frente, para o lado, levanta. Lembra de alguma coisa? Não lembro de nada. Meu irmão, quando você não lembra de nada, ele não rouba a tua mente. Outra coisa, levantou. O que mudou em você? Nada? Então não foi Deus que te derrubou. Que toda vez que Deus te derruba, você muda. Você tem um encontro com Ele, você muda. Então se você voltou o mesmo, não foi Deus que te derrubou, foi qualquer um. Você se jogou no chão, mas derrubado por Deus você não foi. Então tem esse conceito também. Então olha que interessante, ele já tinha domínio sobre a serpente. Ele já tinha domínio sobre a serpente. E como, agora pergunta de novo, com muita força, por que ele perdeu o domínio sobre a serpente? A serpente mostrou para Eva porque eles perderam o domínio. Ela falou para Eva, falou do fruto, e a Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para dar entendimento, para se comer, agradável às vistas. Só que é o seguinte, por que a serpente falou do fruto? Aonde que Eva estava? Olhando o quê? Olhando o que ela estava? Ela estava lá assim, meu Deus, como eu queria fazer um pecado. Meu Deus, o Adão falou que Deus falou que não pode. Uma cervejinha gelada com esse calor. Quem está aí? A serpente falou, tu quer? Por que tu não come? O que Deus falou? Então isso significa uma coisa. Eles perderam o domínio sobre a serpente, sobre os animais que rastejam, sobre tudo, porque eles já tinham perdido o domínio sobre a palavra de Deus, sobre si mesmos, sobre obedecer. Eles não conseguiam mais dominar a sua vontade. Eles não conseguiam dominar a si mesmos. E eu provo isso, quer ver? Vamos para outro texto aqui, ó, vamos lá. Eclesiastes 8, não, Eclesiastes 8, 9 não. Romanos 8, 9. É isso que acontece com eles. Quando eu perco o domínio sobre mim mesmo, eu perco o domínio sobre tudo. Romanos 8, 9. Olha o que vai dizer. Cadê? Aleluia. Aqui, ó. Mas vós não estáis na carne, sobre o domínio da carne, que é da mente e do coração, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não lhe pertence. Na versão de você está como? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita
Alguém tem uma outra versão diferente? Alguém tem uma outra versão diferente? Está igual? É. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, está o poder. Vamos ver o que é estar na carne? Provérbios. Vai para Provérbios. O que é estar? O que significa esse estar? Provérbios 16:30. Provérbios 16:30. Glória. Olha lá. Olha o que diz. Aquele que pisca o seu olho. Peraí, é 30 mesmo? 16, 32. Aqui, isso mesmo. Aquele que é longânimo pode se irar. Para se irar é melhor do que o poderoso e valente, vírgula. Mas agora. E quem bem governa o seu espírito vale mais do que aquele que toma uma cidade. Olha o que o texto está dizendo. Então o texto está dizendo assim, que quem governa, está falando de valência, é valente aqui, certo? Olha o que o texto diz. Aquele que é longânimo, que tem muita paciência. 16:32. Aquele que é longânimo, que tem muita paciência. No seu está como, Rose? 16:32. Provérbios 16:32. Diz aí. Melhor tarda em graça do que Isso. o poderoso. Sim. Que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Que controla o seu ânimo. Controlar tem a ver com domínio. Seu ânimo, seu espírito. No seu está como, pastor? O que governa o seu espírito e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. O que governa o seu espírito toma uma cidade. Então aqui, ó, o valente ele vence um oponente. Porque o valente ele domina o outro. Ó, que se ira, né? Que tarda em se irar é melhor do que o poderoso valente. Então o poderoso valente ele vence um oponente. Davi vai como valente e domina o oponente, vence o oponente. E aquele que tarda a se irar, ou seja, mansidinha, paz, sentir sua falta. Aquele que tarda em se irar, ele é melhor do que um valente. Então quem demora a ficar irado é melhor do que aquele que vence um oponente, que é o valente. Lembrar Lucas 11. Lucas 11 vai dizer: vindo um valente, mais valente do que ele, vence. Então o valente é o que luta mano a mano. Amém ou não amém? Só que aqui está dizendo, mais do que um valente é aquele que domina a si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Domina o seu ânimo, o seu espírito, o seu, como é que está o seu? Espírito. Domina a si mesmo. Então, quando ele vai dizer, se estais na carne, quando você está na carne, você está no espírito, você domina a si mesmo. É isso que eu estou falando. E se você está na carne, é a tua carne que te domina. Olha a continuação do texto do Romanos 8. Quer ver? Pode ficar aí, fica aí onde vocês estão. Eu vou no Romanos 8, pode ficar aí, pra vocês entenderem o que a gente está lendo aí. Quando domina a si mesmo, Romanos 8, ó. Romanos 8, 9 eu li, né? Ó, mas se Cristo está em vós mesmos, e que na verdade o corpo esteja mortificado, o corpo está morto por causa do pecado, o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que levantou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, da mesma forma que ele levantou dos mortos, Cristo viverá também os vossos corpos mortais, e pelo Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, somos devedores, e não a carne, que sempre nos constrange a viver conforme as suas paixões. Então a carne nos constrange a viver conforme as suas paixões. Que paixões? Da onde o corpo, não é o corpo que está falando, que o corpo não tem paixão. Então as pessoas entendem errado às vezes a Bíblia, dizendo assim, não é meu corpo que tem paixão, quem tem paixão é minha mente e meu coração. Tem vontades, tem sentimentos, tem desejos, concupiscências, que é o contexto teológico para dizer.
Concupiscência são vontades do coração e da mente. Então quem não domina o seu próprio espírito, eu não estou falando do Espírito de Deus, é o Espírito que Deus colocou no homem, esse aqui, ó. Quem não domina ele para dominar todo o corpo, é dominado pelo coração e pela mente. O que sente faz, o que pensa faz, o que dá na cabeça faz, é irracional. Ele vive por respostas instintivas. Então ele vai, o que ele sentir vontade de fazer, ele faz. Então, dentro do conceito que nós estamos falando, por que eles perderam o domínio sobre tudo, principalmente sobre a serpente que eles tinham domínio? Primeiro, porque perderam o domínio sobre o seu próprio espírito, sobre a vontade que Deus tinha colocado no espírito deles, sobre eles mesmos. Eles não dominavam mais eles mesmos. Agora, quem domina a si mesmo ganha uma cidade, toma uma cidade. E Deus tinha dado uma cidade, não tinha casa, ainda não tinha moradores. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque quem ia colocar os moradores naquela cidade era o próprio Adão. Deus falou: a cidade é tua, o Éden é teu, povoa ele. Nós lemos, povoa ele. Mas quem vai ser o rei dessa cidade? Adão. Tu é o primeiro, eu e tu. Domina sobre tudo, ensina eles, e eu vou continuar vindo para falar contigo, e tu passa para eles o que eu te ensinar. Era esse o projeto de Deus, para Adão dominar uma cidade santa chamada Éden, um lugar, um paraíso chamado Éden. Mas Adão não dominou nem a si mesmo. Por isso que Deus deu quando Deus quer que você se domine, olhe para cá, isso aqui é violento. Quando Deus quer que você cresça em domínio, você seja alguém poderoso, porque domínio tem a ver com poder. Seja alguém poderoso, ele põe limites em você. Ele fala: Adão, tudo você pode, o fruto você não pode. Porque toda vez que ele passasse um dia sem fazer o que Deus disse não, ele ia ganhar poder para fazer o sim. Vou falar de novo, vocês não estão me ouvindo. Toda vez que ele vivesse a autoridade, o domínio sobre si mesmo de viver o não, porque viver o não te dá poder para viver o sim. Deus fala: não faz, e você fala: eu até queria, mas eu vou fazer como o Senhor está falando. Não, é não. Não é não. E o não é para te trazer domínio, o não é para te trazer poder, porque uma hora alguém que ele está te dando domínio vai vir te confrontar. E se você não obedecer, quem está aí? Isso aqui é muito espiritual que eu estou falando aqui. Alguém que quando ele fala: não vai, não faz, não toca, aí você fala: meu Deus, por quê? Obedece, porque se você obedecer todos os dias, a hora que você menos perceber, alguém, ele está te dando domínio sobre alguém, aí você vai ficar cara a cara com esse espírito, e aí você vai entender: era por isso que eu estava falando, eu estava vivendo tanto não, era por isso que eu só tomava não na cara. E agora eu te digo: serpente, Deus vai me dar um sim agora, porque o que eu disser para você, Satanás, ele vai dizer sim. Eu vou falar: vai-te embora, e ele vai ter que ir embora, porque Satanás vai falar assim: eu não vou. Aí vai descer um anjo, vai falar assim: ó, meu irmão, todos os não, ele obedece. Sinto muito, você não tem que retrucar não, vai-te embora. Vai-te embora, vai-te embora. Você perdeu para ele, porque ele obedece. Aí Satanás vai retrucar dizendo assim: mas eu também, eu só toco em quem ele deixa. Mas ele obedece mais que você. Estou falando de Bíblia. Tem gente que pensa que é loucura, mas Satanás é obediente. Satanás é obediente. Isso me faz pensar que Deus falou assim: já que eles estão fraquejando, testa lá o domínio deles. Mas você não tem base para falar isso? Tem Jó. A serpente não foi lá por conta própria. Testa lá se eles têm domínio sobre você. Ele só te adora, Deus, porque ele tem todas as frutas do campo. Ele só te adora, Deus, porque o Senhor desce para falar com ele todo virado dia. Ele só te adora porque ele está coberto da tua glória, que você deu a glória para ele. Ele só te adora porque tu deu uma esposa, o jardim é perfeito, o paraíso é perfeito, tudo é perfeito. Aí Deus falou: vai lá então e testa eles. Testa o domínio deles. Testa o poder que eu dei para eles. Eu te falo: mas por que Deus mandou testar se ele sabia que ele ia cair? Porque você tem que aprender
hoje, aquilo aconteceu para nós aprendermos hoje com o erro de alguém. O lugar que Deus nos coloca é para exercer domínio. E o domínio só vem por obediência ao não, não é o sim. O sim não te dá poder, é o não. Sim não te dá poder, o que te dá poder é não. Deus fala, não faz. Aí você fala, mas Senhor, aí aquela irmã, não quero você. Um exemplo bem nada a ver, mas você vai entender. Da parte de hoje, você não come mais pizza. Senhor, tem misericórdia. A missionária tal come em tal lugar. O que eu tenho com ela, eu tenho com ela. Você não quer comendo pizza e acabou. Quando você para de comer, aí você fica comendo, você fica triste porque você não está comendo. De repente um dia Deus te coloca numa agenda, aí você fala assim, a paz do Senhor, o Espírito Santo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Porque o poder, ele vem através do não. Quando você obedece os não de Deus, Deus te enche de poder, Deus te enche de unção, Deus te dá domínio. Deus te dá domínio através do não. Quanto mais não você vive, quanto mais você fala, Senhor, eu queria tanto isso, Deus fala, não. Ah, meu Deus, Senhor, me dá aquilo, Deus fala, não. Cada não que você toma na cara, Deus está te tornando mais poderoso. Cada não que você toma, Deus está te dando um domínio absurdo no mundo espiritual. Então, eles perderam o domínio sobre os três elementos e sobre o que se move nos três elementos. Sobre o que se move nos três elementos. E o homem, a partir dali, começou a ter uma sede por domínio caída. Olha o que vai dizer, deixa eu ver, Josué 13, 30. Esse é 30 mesmo. Josué 13, 30. Josué 13, 30. Glória. Aqui. Olha lá. O seu território foi desde Manaim, todo o Bazã, e todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os povoados de Jair, que estão em Bazã, as 60 cidades. É Josué 30? 31, vamos lá. E a metade de Gileade, a Saniel, e a cidade de Og em Bazã, 31. E os filhos de Megui, e os filhos de Manaés, isso é, para a metade dos filhos de Mequi, seguindo os filhos de suas famílias. Tal foi a herança de Moisés, distribuiu. Não era aqui. Eu anotei, mas não era aqui. Josué 13:30. Vamos lá, essa aqui eu não estou achando. Vamos para Juízes eu vou achar. Juízes 9:13. Mais para frente um pouquinho. 9:13. Eu achei que tinha anotado, porque de cabeça a gente vai fazendo os rascunhos. Eu penso que é o texto, mas não é. Vamos lá. Juízes 9:13. Agora, creio que o Espírito. Meu Deus, cadê o Espírito sobre domínio? 9:13. Se eu anotar, anotei o rascunho antes de vir, mas a videira replicou. Não é esse. Eu vou dar exemplos aqui, antes da gente ir para os textos. Vou dar exemplos aqui, que eu estava tentando lembrar dois textos. Um texto falava dos Moabitas, eu não estou recordando agora. E outro texto, talvez o pastor esteja ali lendo para ver se está próximo ali, né? E outro texto falava sobre os filisteus. O texto de Juízes falava sobre os filisteus. E o texto do texto que o primeiro que está em Josué falava sobre os Moabitas. Eu não achei agora o versículo de cabeça, mas vamos lá.
O que o texto vai dizer sobre os filisteus e moabitas? Que eles dominavam sobre Israel. Agora eu vou falar assim, ó, não precisa de muita teologia para isso. O Egito, Moabita, Amonita, filisteus, amorreus não, que eles derrotaram, filisteus, babilônios, todos eles dominaram sobre Israel. Por que Deus deixou Israel ser dominada por eles? Porque eles não dominavam mais a si mesmos contra o pecado. Aí Deus falou, vai lá e domina eles, porque eles não têm mais domínio. Porque um que domina o seu próprio espírito toma uma cidade. Já que eles não dominam o seu espírito, eles perderam a cidade. Por isso que Deus deixava invadir. Por isso que Deus falava, vai lá e domina o território deles, porque eles não dominam mais sobre eles. Eles não dominam. Toda vez que você não domina sobre você, alguém vem e domina o seu território. Domina o seu território. Não é Josué 13:13. É 13:13? Leia aí. Eu li algo parecido aqui. Porém, os filhos de Israel não expeliram os jebuseus nem os macabeus. Antes Jesus e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Eles não tiveram domínio aí também. Também é um bom texto. Olha lá, não é o texto que eu tinha separado, Pode ser por aqui, né? mas também é um texto 13:13. Também é um texto que fala de domínio. Eles não tiveram domínio ali. Deus deu uma ordem para eles e eles não tiveram domínio sobre a posição que eles tinham que tomar. Ó. 13:13. Foi dominado, né? E foram dominados por eles. Foram dominados por eles. Então, o domínio, ele fala disso. Quer ver? Eclesiastes 8:9. Espero que esse eu tenha lembrado corretamente. Eu anotei alguns textos no rascunho ali. E 2 eu me equivoquei na memorização. 8:9. Eclesiastes 8:9. Nossa mente também 8:9 falha. Eclesiastes 8:9, ó. Vi isto e observando toda a obra que fez debaixo do sol, quando uma pessoa domina sobre a outra para arruiná-la. Então, quando o homem está com o domínio caído, a primeira coisa que acontece, ele é dominado e ele perde a sua cidade. E agora, nós estamos falando que o da alma é o instinto de dominar. Então, quando um homem caído, ele quer retomar o domínio, o que ele faz? Em vez de dominar a si mesmo, ele tenta dominar o outro. O homem espiritual, ele domina a si mesmo. E porque ele domina a si mesmo, ele domina tudo. Só que o homem caído, ele não domina mais a si mesmo. Porque ele não domina a si mesmo, ele quer continuar tendo poder, ele quer continuar tendo domínio. Então, ao invés de dominar a si mesmo, ele domina os outros. Ele não domina os outros para abençoá-los, ele domina para arruiná-los. O texto está dizendo, Eclesiastes, para arruiná-lo, para destruir. Você vai perceber que todos os homens que tentaram ser extremamente poderosos, primeiro foi Nimrod em Gênesis 10. Ele foi o primeiro homem a dominar sobre outros homens. Ele fez uma torre chamada Torre de Babel, ele fundador da Babilônia. Ele tentou destruir outros homens, e quando ele não destruía, ele dominava sobre eles, fazia eles de escravos. Depois vem Faraó. Faraó, quando ele viu que o povo estava crescendo e ele não conseguia dominar sobre si mesmo, por quê? Porque ele era um homem ímpio, ele não era um homem reto, então ele não tinha domínio sobre ele, e a forma dele dominar e governar era através do medo. Se você não me obedece, eu ponho um jugo sobre você, eu te mato, eu acabo com você. Então, nós vamos perceber que ao longo do tempo, o domínio, ele torna-se um instinto usado no coração dos ímpios, um instinto que até hoje é a desgraça. Por isso que eu achei interessante vocês pedirem esse, porque até hoje esse é o motivo. Por que está tendo essa guerra lá? Tá? Vou explicar por cima.
todo esse lugar, esse território, ele era a União Soviética há muitos anos atrás, a OTAN, a Ucrânia e a Rússia. E agora a Rússia, ela há um tempo atrás, ela virou, a Ucrânia tinha grandes armamentos bélicos, material de armas biológicas, armas nucleares, e aí eles disseram o seguinte, a Rússia, dizendo assim: vamos fazer um tratado de paz, nos dá todo esse armamento, cancela tudo, acaba com o armamento, vou desarmar vocês, vamos nos desarmar, e acabou a guerra. E aí eles aceitaram esse tratado há anos atrás, mas isso era uma forma da Rússia tentar dominar de novo, porque a Rússia, desde o começo da sua história, ela tentou dominar por força, para destruir o seu dominado, o seu subjugado. Então eles desarmaram a Ucrânia para anos depois eles virem promover uma guerra. Agora a Ucrânia não tem como se defender. Outra coisa que eles fizeram sobre domínio, estou ensinando sobre domínio, amém? Domínio à força. Eles fizeram 30% da riqueza deles, paz, bom? 30% da riqueza deles, 30%, antes era 3%, não, foi 3%, depois foi para 11%, e hoje é 30% da riqueza deles está em ouro, não está mais em dólar. Por quê? Porque eles sabiam, se a gente promover uma guerra, os Estados Unidos vai cortar com a gente qualquer vínculo. Estou falando de para dar essas aulas, para dar aula, por isso que eu falo alguns abençoados que falam muita besteira também, até nas redes sociais. Meu amigo, para dar aula você tem que ser um leitor, você tem que ser um estudioso de todas as coisas. Isso aqui é sobre domínio. Aí eles fizeram, eles falaram assim: os Estados Unidos não pode dominar a nossa economia, então vamos começar a transformar o nosso dinheiro em ouro, e o que sobrar em dólar, a gente vai começar a negociar com quem tem negociações em dólar. Então a gente vai cortar com a França e com alguns países aqui da Europa o gás, porque o gás é o mais usado e é coisa finíssima lá. Vamos começar a fazer negociações com a China, no paralelo, escondido. Porque se os Estados Unidos tentar nos destruir e nos privar de recursos, a China nos dá. Por quê? O que é isso? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que 7 coisas Deus abomina, e uma delas ele odeia. Aquele odeia é o coração que semeia contenda, né? Entre irmãos. Mas uma das coisas que aquele abomina, uma das coisas que ele odeia é o coração que maquina o mal. Então os russos estão maquinando essa guerra faz tempo. Tudo por quê? Domínio. Eles pensavam, eles se separaram de nós, se tornaram um país. Agora eles são livres e independentes, mas isso não é justo. Eu quero eles para nós queremos o dinheiro deles, nós queremos a terra deles, eu quero dominar sobre eles, a OTAN, a Ucrânia, é tudo nosso. Então, isso aqui tem a ver com domínio, poder, domínio. É o motivo dos nossos amigos americanos tomarem muitas das suas decisões. Não é porque eles são a favor de paz mundial, eles são a favor de domínio. Apóstolo, você vai ser morto, alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que falar. É por isso que existe uma massa escura se movendo, chamada maçonaria. Domínio, iluminismo, domínio, poder, é isso que eles querem, poder. Eles vão lá nas igrejas, e isso está acontecendo nos Estados Unidos. Romanos 8 está prestes a ser cortado das escrituras nos Estados Unidos, como outros textos que eles selecionaram como ofensivos. Na China, nem live pode ter mais, foi uma lei decretada anteontem. Não pode nem live ter mais. Estou falando de domínio, estou falando de poder. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja é frouxa, a igreja perdeu o seu poder, a igreja perdeu o seu domínio, a igreja não tem domínio sobre si mesma, e por isso o mundo está dominando a igreja. Eles falam: pastor, você não tem condições de pagar o seu salão, então deixa a maçonaria te ajudar, nós vamos deixar o seu salão lindo. Só que você vai começar a pregar o que a gente fala, só prega sobre dinheiro, só prega sobre financeiro, só faz voto financeiro, dinheiro. Vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando. Sim. Eu acho. Então, aquela palavra de Paulo que ele fala, já não vive eu, mas Cristo vive em mim, a igreja não vive. Não vive. Porque por que ele está dizendo? Naquele tempo ele não tinha pego, né? Ele enfrentou tudo, nações, né? E ele vira para Roma. Tem medo de falar com drogada, né? Porque ele não tem domínio. Ah lá, vou sofrer retaliação. Porque você não tem domínio.
A retaliação ela vem? Vem. Até Paulo viveu caolho, corcunda, careca, rebentado no pau, surra, chicote. Mas aí quando alguém falava, cala a boca e não prega mais, ele falava assim, tu pode acabar com o meu corpo, mas você não vai dominar o meu espírito, porque o meu espírito quem domina sou eu tenho uma mensagem dentro de mim, eu vou pregar o evangelho, ninguém me domina. Então a igreja hoje ela é vendida, não é o evangelho que é vendido, é a igreja, ela é vendida, ela não tem domínio, a igreja não tem poder. Eu não sou contra a saúde, eu fui muito atacado no período de pandemia por conta disso, muito, dizendo, esse pastor é irreverente, a lei, somos sujeitos à lei. O que vai dizer Romanos 13? Vamos para Romanos 13, não estava esse texto, mas vamos, faz parte da aula, não dá lugar. Estou falando de domínio, né? Olha o que vai dizer Romanos 13. Romanos 13, vamos lá. Entendendo o domínio. Olha o que o texto diz: todo cidadão esteja sujeito às autoridades supremas. Então tem um domínio supremo que eu tenho que estar sujeito. Amém? Por que eu tenho que estar sujeito? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então todo domínio foi dado por Deus. Vocês vão entender agora, dentro do que eu estou falando, que o domínio do Éden é de quem? Éden. Não, o domínio do Éden é de quem? De Adão. Adão. Depois ele passou para quem? Deus pôs todo mundo para fora. Porque Deus falou assim: aqui, Satanás, você não vai fazer o mesmo que você tentou fazer lá. Por quê? E Deus tomou o Éden de volta. Isso aí é um contexto teológico que eu não vou abordar agora. Só que assim como o Éden, Deus, aqui é o Éden, certo? É o Éden, vamos fazer um cercadinho aqui, ó. Éden. Assim como o Éden, existia a terra. Quem tinha domínio sobre a terra? Adão. Deus tem o domínio sobre a terra? Tem, porque é dele. Ele diz, a terra é minha, mas é minha, eu dou para quem quero. Eu dei para Adão. E Adão falhou, e agora a serpente falou assim. A serpente falou, ele falhou na missão, então a terra é minha. A terra é minha. A terra é minha. Coroa de chifre, corpo, serpente. A terra é minha. A serpente falou, eu vou reinar. Por isso que ele vira para Jesus e diz assim: Jesus, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos, porque é tudo meu. Adão me deu lá atrás. Meu Deus, é forte. Aí você pensa, alguma coisa mudou? Obrigado, pastor. Não, mas deixa eu explicar. Nada mudou, querido. É por isso que a Bíblia diz que a terra jaz do maligno, né? Jaz do maligno, um mundo jaz do maligno. E que mundo é esse? Não é o mundo da terra, planetas, árvores, plantas. É o sistema. Não adianta, querido. Então onde que eu vou chegar? Onde eu fui crucificado? O pessoal falou assim: fecha a porta das igrejas. Foi Deus? Eu fiz, fechei a porta da garagem, chamei o povo para dentro e fiz. Quando mudei para o salão, na sede, eles fizeram parte de alguns cultos, eu abaixei a porta e fiz. Porque eu não sou também ficar confrontando o sistema, mas também eu não vou parar, não sou covarde. Ah, mas você não pode. Não foi Deus que mandou. Quando é Deus que manda, quando Deus manda, Ele manda você se proteger, e Ele fala: eu vou passar um espírito maligno, vou ceifar todo mundo. Se proteja dentro da sua casa. Deus avisa antes: se protejam em casa. Ele avisa para quem? Ele avisou para o Egito. O decreto não veio do Egito. Egito falou: abre as portas, e os crentes falou: abaixa as portas. Quem está me entendendo? Aí quando veio o decreto de Deus,
de Deus. O decreto de Deus fala: abaixa as portas. E o decreto abre as portas. E o decreto da Babilônia fala: fecha as portas. Aí ele fala assim: eu não vou fazer, eu não vou me prostrar para esse decreto. Aí fala: então você vai morrer. E Deus fala assim: eles vão obedecer o meu decreto, e eu vou com eles na fornalha. Eles não vão morrer, vão passar a pandemia todinha vivo, fazendo culto, ninguém vai morrer, porque quem obedece o meu decreto não morre. Ah, mas teve pastor que morreu. Pode ter certeza, só tem duas explicações: vontade de Deus, porque Deus sempre vai escolher uma enfermidade para recolher alguém. Para de ser intocável em super Deus, que você não é Deus, você tem que morrer. Se for na Covid, você vai morrer. E segundo, ele pode ter perdido o domínio sobre ele mesmo, porque você vai perceber que quando um homem está crente, arrependido, até se ele estiver doente para morrer, aí Deus fala: volta lá e fala para ele que ele tem mais de 10 anos de vida. Quem está aí? Volta lá, não vou matar ele não. Então, aqui, a serpente agora domina a terra. Ela domina a terra. Olha Romanos 13, 2, né? 13, 2. Que o cidadão esteja sujeito às autoridades supremas, pois não há autoridade que não proceda de Deus. Aquelas que foram instruídas por Deus. 2. De modo que quem se opõe às autoridades é contra aquilo que foi ordenado por Deus. Agora olha aqui, olha no final do 1. E aquelas que foram instruídas por na de você está como? Ordenadas por Deus. Agora olha aqui, de modo que quem se opõe às autoridades, aquilo que foi ordenado por Deus, aqueles que se opõem acarretam condenação sobre si, porque os magistrados foram empossados para infundir. Agora, porque os magistrados não foram empossados para o quê? Infundir o terror, aquele que faz o bem. Então, se eles não têm poder para fazer o mal contra quem faz o bem. Se ele está fazendo mal contra quem faz o bem, ele está em Eclesiastes 8:9, que é o que? Ele está tendo domínio para destruir. Quem está me entendendo? Então, duas coisas: a autoridade é instruída por Deus, ordenada por Deus, e o poder dela não é para fazer mal contra quem faz o bem. Então, se elas quebrarem esses dois paradigmas, esses dois padrões, elas não estão mais vivendo a autoridade que Deus deu para eles. Eles estão vivendo a sua própria autoridade caída, autoridade para dominar, para destruir. Quem está aí? Até a autoridade. Agora continua para a gente entender. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, esteja em temor, porque aquele que leva a espada e não trabalha em vão, pois é ministro de Deus, vingador para castigar aquele que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do medo de ser castigado, mas por causa da paz de consciência. Por essa razão, pagai também os impostos. Então olha o que ele começa a falar. Ele começa a falar o que não fazer para não estar mal com a autoridade. Pagai os impostos, porque eles são servidores de Deus e atendem comumente a muitas outras necessidades. Pagai todos o que deveis. Quem tributo, pague ao seu tributo. Quem imposto, pague imposto. Quem respeito, pague respeito. Quem honra, pague honra. Não devais nada a ninguém, porém amai-vos uns aos outros, pois aquele que ama o próximo cumpre a lei. Beleza? Agora eu vou explicar uma coisa bem rapidinho. Vamos lá. Paulo diz 3 coisas aqui que mostram como uma autoridade está debaixo da ordenança de Deus. Primeiro, ela é instruída por Deus. Ela é instruída por Deus. Segundo, ela nunca vai fazer mal para quem faz bem. Ou seja, você nunca vai ver alguém na praça sozinho, de máscara, falando coisas que aconteceram. Apóstolo, você vai ter problema com o sistema. Eles já estão bloqueando meu Face mesmo, não tem problema. Alguém tem que falar.
E você nunca vai ver alguém de máscara, bonitinho, tranquilo, sozinho, isolado na praia, chegar um policiamento e espancar essa pessoa porque ela está na rua. Por quê? Porque a lei constitucional me dá direito de ir e vir. Então a lei me diz, eu posso ir e vir da onde eu quiser. Então se eu estiver na praça, eu tenho o direito de estar na praça. Ah, mas tem um decreto que os estabelecimentos têm que estar fechados. Os estabelecimentos fecham, os restaurantes fecham, as boates fecham, mas eu tenho o direito de ir. Isso é lei. E eu também não posso ser agredido. Eu não posso ser agredido fisicamente porque eu estou numa praça sozinho, porque não pode ter aglomeração. Sozinho eu não posso ser agredido. Quem concorda comigo? Mas isso aconteceu. Então isso significa que o sistema não estava punindo quem fazia o mal. O sistema está punindo quem faz o bem, porque o sistema não vem aonde tem que vir. Vou falar assim para não, né? Não vem aonde tem que vir. Então isso significa que esse sistema está na mão do adversário faz tempo. Então o mesmo Paulo que escreve isso é o mesmo que quando a Roma fala, vai fazer o que eu estou mandando. Por que você está pregando? Por que você está querendo confrontar a Roma? Dizendo que rei é esse que você está ensinando? E Paulo bate de frente e fala assim, não vou falar com ralé não, eu quero ir lá no está na Bíblia isso, se você estudar a história você vai entender. Eu quero ir lá no homem dos homens lá, falar na cara dele. Por isso que ele vem aquela viagem de barco, tudo porque ele vai lá para o centro, onde fica o maior poderio de Roma. Eu falo assim, eu vou falar na cara dos grandões. É lá que eu quero falar. Então por quê? Ele confrontou, o mesmo que diz para não se dobrar, foi o mesmo que confrontou. Foi o mesmo que não se rendeu, foi o mesmo que continuou pregando. Pedro também era preso, não pode pregar, aí Deus soltava. Ele fazia o quê? Ia pregar, mas a lei era, não pode. Ele pregava, ia preso de novo, soltava, pregava, preso, soltava, pregava. Porque se um dia vier uma lei no Brasil, por isso que eu digo que a igreja brasileira é a mais frouxa do mundo, é a mais frouxa do mundo. Se vier uma lei no Brasil dizendo assim, não preguem mais o evangelho, porque vocês serão multados em 5 mil reais, como está sendo de Covid-19, as igrejas param de pregar, porque a maioria dos pastores são frouxos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se ninguém tem peito para falar, eu preciso falar. Falei que agora ia tomar um rumo diferente, eu vou falar, vou pregar a verdade. Essa é a verdade. A igreja perdeu seu poder, a igreja perdeu sua autoridade, a igreja perdeu seu domínio. E aí Deus deu domínio sobre 3 coisas. E agora eu quero voltar para o que a gente estava falando: sobre água, sobre ares, mar e terra. A igreja não tem domínio nos ares, ou seja, nas regiões dos ares, o que acontece nos celestes, a igreja perdeu o domínio. Hoje o mundo espiritual ele tem mais poderio para atacar a igreja do que a igreja tem poder para resistir. A igreja perdeu o poder das águas. Quando fala de águas aqui, você vai perceber que todo homem de Deus tinha poder sobre as águas. Ele chega Moisés na frente do mar, ele fala, deixa eu ver o horário para a gente não, tem que encerrar. Viu Moisés na frente do mar, ele fala, Moisés, abre. Elias, faz o quê? Fogo. Eliseu, abre mar. Eliseu, Elias, vento, ares. Quem está aí? Todos eles tinham domínio. Jesus, terra. Por isso que eu fiz uma plantinha, seca a figueira. Domínio. A igreja não tem esse domínio. A igreja não põe. A igreja não põe. Lança a capa e abre o mar, a apóstola diz. A igreja não põe temor nas autoridades da terra. A igreja é a maior autoridade instituída nessa terra. Não é o presidente, não é os governadores, não é a igreja. É a igreja, é a igreja. É a igreja. Oi? Com certeza. Com certeza. É a falta de unidade. Na verdade, duas palavras faltam para a igreja. As duas têm a ver com comunhão. União e unidade. Unidade é ser um. União é se unir num propósito. A igreja não tem nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Então, nós percebemos que a igreja perdeu o seu domínio. E por isso, nós precisamos perceber. Isso é um instinto da onde? Do que aqui nós estamos falando? Do ser humano. Isso aqui é um ser humano. Ser humano.
Não. Ó, é um ser. Quer dizer, tá acabando, mas dá para tu tirar foto e assistir depois. Ser humano. Humano. É o ser humano, certo? Se aqui é o ser humano, querido, presta atenção nisso. Se aqui é o ser humano, tanto o ímpio quanto o crente tem os mesmos instintos. Se o homem crente não tomar o seu domínio de volta, os ímpios vão. Quem está aí? Se a igreja não dizer assim, ninguém domina a igreja. Vou provar. Tentaram dominar a igreja no Egito, ela crescia mais. Tentaram dominar a igreja na Babilônia, ela saiu de lá. Tentaram dominar a igreja nos dias de Cristo, a igreja, quanto mais eles matavam, mais crescia. Tá. Quanto mais batia na igreja, mais matava. A igreja, medo de Covid, beleza. Os homens da antiguidade, eles abraçavam o leão em Roma, o leão comia eles, e eles falavam, não nego Jesus, porque eu não perco o meu domínio por nada. Ele pode me matar aqui na terra, mas quando eu chegar lá, o meu sangue vai clamar daquela terra, dizendo, perdoa eles, Pai, perdoa eles, converte eles também, salva eles também, como o sangue de Abel. Domínio. A igreja tinha domínio sobre os seus medos. Vinha um leão para devorar e nem no momento estava sendo comido alguém dizia, pelo amor de Deus, mentira, eu não quero saber de Jesus mais. Não, o leão comia até o último pedacinho e a pessoa fala, eu morro, mas eu não nego, eu tenho domínio. A igreja não tem domínio hoje. A igreja não tem, querido. A igreja não é o que deveria ser. E eu quero encerrar a questão de domínio lendo 2 textos sobre domínio. Marca aí quem puder no papel para mim não esquecer. Atos dos Apóstolos, do 8 do 9 ao 24. Não, é só esse texto que falta. Atos dos Apóstolos, do 8 do 9 ao 24. Vou encerrar aqui isso. Atos 8 do 9 ao 24. Esse texto é bênção. Olha um crente, olha um homem quando ele quer ter o poder de Deus, quando ele quer ter domínio do jeito errado. Atos 8 do 9 ao 24, né? Olha o que vai dizer. Mas um certo homem chamado Simão, que estava na cidade exercendo magia, assombrava o povo de Samaria, dizendo que ele era grande. Ele dizia que ele era grande, então ele fazia magia, ele queria ter poder. Ele já exercia ali o poderio dele, ao qual todos afluíam, desde o menor até o maior, dizendo, este homem é poder de Deus, se chama grande. Ele se chama, porque quem quer exercer domínio sobre os outros, ele se diz ser grande, ele não é reconhecido como grande, ele se diz. Vai dizer, eles atingiam cativados, porque havia muito tempo que tinha assombrado com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus, então olha para cá, ele fazia vários sinais, mágicas, poderosas, e Filipe só pregou a palavra, e eles falaram, ele faz um monte de mágica, um monte de truque, um monte de coisa que a gente não sabe como ele faz, ele é poderoso, mas Filipe que só pregou essas notícias das boas novas, e para nós ele é mais poderoso do que quem faz mágica. Olha lá. Eram batizados mulheres, e o próprio Simão creu, e sendo batizado permaneceu continuando com Filipe. Olha lá, entenda isso. E estavam assombrados vendo os sinais e grandes milagres que faziam, e ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, em Samaria, tinham recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, a fim de receberem o Espírito Santo, porque até então sobre nenhum deles havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em seguida lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que impunham as mãos os apóstolos e o Espírito Santo era dado, ofereceu-lhes dinheiro. Olha para cá, ele usava o jeito dele de exercer poder, as pessoas tinham ele como grande.
Aí ele se converte e é batizado, e agora no meio dos crentes ele fala: como ter poder, como você poderoso, como ter esse poder que ele tem, como ter, eu não quero pagar o preço que ele pagou, então eu vou te dar dinheiro e você coloca em mim teu poder. Isso acontece até hoje. Por que você acha que alguns, vou citar nome para não ficar tão pesado do jeito que já está, mas por que você acha que muitos deles vão para a África e não é para fazer missão, é para conhecer os feiticeiros lá, que tem lá? E aí vem para essas igrejas grandes deles aqui, e o povo entra na água, nas piscinas com água e é curado, o povo toca no saco de pano, é curado, o povo beija o pé das infelizes e é curado. E não é Deus que está curando, porque o dom de cura, eu já ensinei, o dom de cura está no indivíduo, ele escolhe o espírito que vai usar. Isso é pancada. Então ele dá dinheiro, ele quis dar dinheiro aí dizendo: dá-me a mim essa autoridade, esse domínio, para que sobre aquele que imputou as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: tua prata seja contigo para a tua perdição, pois pecaste, que o dom de Deus não se adquire com dinheiro. Então eu encerro aqui dizendo assim, esse domínio aqui, ó, não é dinheiro que nós conquistamos de volta, não é dinheiro. Eu tenho que vencer a mim, eu tenho que voltar. Qual o caminho que ele foi perdido? Eu perdi o domínio sobre mim, deixei de dominar a serpente me venceu, eu perdi tudo para ela. Então eu tenho que voltar na ordem inversa. Qual que é a ordem inversa? Eu domino sobre mim, a serpente vai vir me confrontar porque eu tenho domínio. Ela fala assim: peraí, tem alguém se crescendo ali. Ela vai me confrontar, eu venço ela, eu pego o domínio de volta, mando ela embora, e aí aquele território que o Satanás atuava é meu. Aí eu falo: eu quero crescer, então agora eu vou fazer uma visita. Vou no vizinho, chego lá e falo: demônio, sai daqui. Vou no outro: sai daqui, demônio. E o território vai crescendo, e Satanás vai perdendo o território dele, ele vai perdendo o domínio dele, e a terra vai voltando a ser de quem de verdade é. É assim que é domínio, é assim. A igreja hoje tem prata e ouro. Eu encerro a aula dizendo assim: tem prata e ouro, mas não tem o levanta e anda, porque ela não domina nada. Não domina nada. A igreja não domina nada. Ela só tem dinheiro, ela só tem templos miraculosos, mas ela não pode falar: demônio, sai dele. Ela não pode falar: coxo, anda. Ela não pode, porque ela não tem domínio. Ela não tem. E esse poder, esse desejo, esse instinto por domínio, Deus colocou na nossa alma. Então dominar não é pecado. O pecado é não exercer o domínio debaixo da autoridade de Deus. Essa é a aula de hoje sobre um dos instintos nossos, que é o domínio. Nós temos o instinto por domínio e temos que dominar. Dominando quem? A nós mesmos primeiro. Amém? Que essa aula fixe no nosso coração, que ela nos enriqueça tremendamente, tá bom? Compartilhe você essa live com muitas pessoas e que Deus abençoe a vossa vida. Vou estar orando para encerrar. Senhor meu Deus, Pai querido, santo, eterno, maravilhoso, continua exercendo domínio sobre a vida do teu povo, continua exercendo domínio sobre o coração dos teus filhos, que o poder de Deus esteja sobre a vida deles, e quando a serpente, cada não que eles viverem, Pai, o Senhor dá mais poder para eles, e quando Satanás se levantar, eles possam pisar na cabeça dele assim, dizer: você pode me oferecer o dinheiro que for, desgraçado, mas tudo que você quer me oferecer já é meu, porque eu domino sobre tudo, tudo é meu, Deus me deu, e eu não vou me vender por aquilo que já é meu, eu não vou me vender por aquilo que já é nosso. A igreja não pode se vender por aquilo que já é dela, porque tem uma nova terra que já é dela, tem um céu que já é dela, tudo já é da igreja, e a igreja tem que parar de se vender. Nós temos que termos domínio sobre aquilo que Deus nos deu domínio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. A glória de Deus, o trabalho é nosso. Compartilha essa live aí em nome de Jesus Cristo. Se você tem interesse de estar estudando conosco, tá bom? Tem um WhatsApp aí na página. Nós temos curso de teologia também. Faça aquisição no curso, venha estudar conosco, venha aprender conosco. Essa aula é a Escola de Profeta, ela é gratuita, mas nós estamos trabalhando para formar pessoas com autoridade, com domínio, com poder, para confrontar até mesmo a nosso próprio povo, que nós temos que corrigir primeiro os nossos, parar de ficar apontando os do mundo e apontar os caídos de dentro da igreja e corrigir a igreja. Se a igreja se unir e se levantar, nós seremos homens e mulheres de autoridade. Amém? Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Paz.